Só que a saúde a gente entende em diversas esferas, né? Tanto biológica, psicológica, social e espiritual também. Olá, meu nome é Magda Ferreira. Meu nome é Aline Martins, nós somos psicólogas especialistas em urgência e trauma, psicólogas hospitalares, trabalhamos no Hospital Santa Helena, atendemos clínica também, home care e somos coordenadoras do curso de extensão em psicologia hospitalar aqui na rede. Isso, nós estamos aqui para falar um tanto sobre a importância da saúde mental, né, considerando a campanha Janeiro Branco, contar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história e a importância de, num contexto de adoecimento e hospitalização, pensar o que acontece no íntimo de cada um. O que a pessoa que está passando por um estresse de adoecimento, de necessidade de internação, hospitalização, o que essa pessoa está vivenciando em termos de saúde mental. Por quê? O que é comum que aconteça? Quando a pessoa adoece, tem alguma ruptura física, seja por causa traumática, seja um adoecimento agudo, seja uma doença crônica, a pessoa fica focada na parte física. Só que a saúde a gente entende em diversas esferas, né? Tanto biológica, psicológica, social e espiritual também. Então, dentro do hospital, é importante a gente ter um olhar diferenciado. Está aí o papel do psicólogo para resgatar a subjetividade dentro desse contexto. Quando a pessoa adoece, ela passa por N questionamentos. O que está acontecendo comigo? Meu corpo está apresentando algumas dores, vem medo, vem insegurança e dentro desses medos também a percepção da vulnerabilidade humana. Um tema que a gente não para pensar, que é a morte. Um dia, sabemos que todos nós passaremos por esse fato, que é a morte. E no hospital, diante de um adoecimento, isso se escancara. Será que agora? Será que é uma coisa simples? Como é que eu vou reagir a esse contexto? Um médico vai vir conversar comigo, me explicar ou não? Eu estou à mercê? O que acontece? Quando a pessoa chega até o hospital, ela vai passar por toda uma triagem para identificar o que está acontecendo, passar por uma avaliação ali de uma equipe de saúde, até detectar se há necessidade de hospitalização para tratar aquilo que está acontecendo, ou se ela pode medicar, acompanhar em consultório e ir embora. Quando acontece essa situação de necessidade de hospitalização, é onde acontece aí uma situação de desconhecido. Por quê? A partir de então, ao nome da pessoa é vinculado um leito, um diagnóstico ou uma interrogação em termos de diagnóstico. O que essa pessoa tem? Quais serão os exames necessários para constatar ali o que está acontecendo e qual será o tratamento proposto. Isso aqui a gente está explicando para vocês, mas dentro de uma rotina da realidade hospitalar está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Só que o que está ali no bastidor o tempo todo acontecendo? É uma pessoa que chega até o hospital. E a maioria das vezes essa pessoa ela é escondida, porque tem uma dor, tem alguma dúvida por trás do que está acontecendo. E os médicos na correria, as enfermeiras na correria, acaba que elas atropelam aquela pessoa que está ali. Então a gente precisa relembrar que tem alguém ali, até a própria pessoa vivenciar o que ela está passando naquele momento. Cada um sente a dor numa dimensão, cada um tem a dúvida e o medo, a insegurança, a impotência na sua dimensão. Então a gente precisa relembrar que tem alguém ali. E isso é muito difícil, porque nós somos interrompidos. Como pacientes, a gente fica esperando ter um resultado. E essa espera ela é cheia de dúvida, ela é cheia de questionamento. E se eu não dou espaço para esse questionamento acontecer, acaba que às vezes ele demora demais para acontecer e eu vou ficar mais ansiosa, mais angustiada. E essa é a nossa intenção,
porque ter esse questionamento à tona durante a internação, vivenciar a internação de fato, é ter saúde mental dentro do hospital, porque eu consigo, quando eu penso no que está acontecendo, quando eu sinto o que está acontecendo, eu consigo me comportar de maneira verdadeira, conforme as coisas vão acontecendo. Então, a gente consegue vivenciar de fato a hospitalização e respeitar o ser humano que está ali, a família que está junto, sem pensar só na parte física, que é o que comumente acontece. Isso. E estar dentro do hospital, vivenciando tudo isso que a Aline está trazendo, sobre a percepção do que você está sentindo ali, diante da situação que se apresenta, não significa não se sentir triste, ou não sentir medo, não sentir insegurança, não desesperar, né? Pelo contrário, é perceber, estar em conexão com tudo isso que se apresenta para ter um manejo, né? Buscar recursos de enfrentamento para lidar com essa situação, né? E aí, quando você traz essa proposta, é onde a humanização vai apontar muito bem, que você trata de pessoas, de seres humanos, né? E ali quem está chegando não é a Maria, que tem uma doença crônica, que infartou, enfim, mas é a Maria, mãe de tantos filhos, né? A Maria que tem uma rotina de vida, e a partir do momento que ela passa por uma hospitalização, aquela rotina é interrompida, abre-se incertezas. Às vezes são hospitalizações tão prolongadas, 2 meses no hospital, e ele está de uma forma tão automática que eu estou ali, né, presa numa rotina onde tem o horário do banho, onde tem o horário da medicação, onde eu tenho que abrir mão das minhas roupas por uma roupa hospitalar. E aí, então, tudo isso traz uma despersonalização. E é muito perigoso. E o que a gente tem que fazer? E o que a gente trabalha junto das pessoas que passam por essa experiência? O posicionamento, a percepção de quem é essa pessoa diante dessa situação. É tão difícil, porque é difícil sim, não adianta a gente negar e tentar florear a situação, vamos pensar positivo, não, é legítima a tristeza, né? Diante de uma pessoa que está com ameaça de vida, né? De uma doença tão grave ali, que vai para o hospital para vivenciar os seus últimos dias de vida, essa tristeza é legítima, né? Mas às vezes é acompanhada de um enfrentamento, junto com o apoio familiar, junto com a espiritualidade, e que dá para a gente perceber que a saúde mental ali acontece, porque tem um processo de luto já em desenvolvimento, tem todas as outras temáticas, né, passíveis de serem consideradas, que na dinâmica ali do hospital, a equipe às vezes não se atenta, e a importância do psicólogo se posicionar e trabalhar junto, mas o que é mais importante, eu acredito, é a gente trabalhar com as pessoas que passam por essa experiência, né, de hospitalização, independente da gravidade, independente do tempo de hospitalização, enfim, mas a sua percepção da presença na própria vida, né? O nosso desafio enquanto psicólogos, independente aí da área, é fazer a pessoa despertar para a importância dessa percepção. Bom, essa experiência, eu tô com quem? Quem está passando por isso comigo, mas o que eu estou sentindo? Né? Dos questionamentos que a Aline trouxe. Né? O que eu estou pensando com isso? Né? O que está me gerando medo? Dentro desse desafio, a gente precisa lembrar da importância do familiar dentro desse contexto. Muitas vezes o familiar é esquecido, o paciente fica como foco principal. Só que aquela mãe, aquele marido, aquele pai, aquela pessoa que está ali, vivenciou antes da internação momentos de angústia do paciente, sem entender o que estava acontecendo. Chegou no hospital, ainda sem entender nada, esperando, aguardando um monte de exames. E aí ele também tem dúvidas, ele também questiona, ele também tem medo, até porque ele tem uma responsabilidade naquele momento de cuidador, de estar junto, de estar presente. Então a saúde mental dessa pessoa que acompanha, ela é tão importante quanto a do paciente. O familiar, ele é uma extensão, né, Magda, do paciente. A gente precisa lembrar dele, ressaltar a importância dele dentro do contexto. Então o médico não pode esquecer de conversar com o paciente e com o familiar. Às vezes tem um pouco de inversão, o médico fala mais com o familiar, esquece do paciente,
é necessário um equilíbrio das duas partes, porque eles se complementam e eles se ajudam. E o posicionamento, novamente, né? A pessoa que está ali enquanto familiar, de uma pessoa adoentada, que está internada, falar para a equipe, olha, eu preciso saber, né, manejar ali a questão das emoções, das dúvidas, do que não está compreendendo, do que não concorda, né, ter uma autonomia junto. A gente costuma dizer que a família é como se fosse uma orquestra, né? Quando um membro não está bem, a orquestra desafina, então é importante olhar de uma forma global, né? E considerar também a importância da equipe. A equipe também são pessoas que formam ali e tem a parte emocional, né? A saúde mental está envolvida. No ambiente de estresse, no ambiente que pede atuação ágil, precisa, né? Que não cometa erros, enfim, é muita pressão. E ali a questão emocional acontece. Às vezes é perder um paciente que houve um vínculo, não conseguir dar uma resposta terapêutica, científica para aquela doença, então a impotência se apresenta. Então é importante que a equipe também tenha uma atenção à própria saúde mental, porque adoece, né? Onde a gente vê casos de estresse, infelizmente suicídio, vários desdobramentos diante de uma questão emocional que está escancarada, mas é velada. As pessoas vivenciam todo um adoecimento de diversas esferas, mas a parte emocional ela é um tanto deixada de lado. O hospital ele é um local em que todos que, a partir do momento que entram, que estão ali, seja para tratamento, ou para acompanhar, ou para trabalhar, são afetados emocionalmente. É muito difícil trabalhar no hospital, vivenciar percas constantes. É muito doloroso para nós como equipe. A gente tem que lembrar que o psicólogo também está nesse contexto, né? Nós também somos equipe e a gente também sofre. A gente precisa se cuidar para conseguir cuidar e ajudar outras pessoas. Então a saúde mental ela está em todos os lugares. A gente precisa se atentar a tudo isso e a nós mesmos. Por isso que é importante a gente frisar, a gente sempre frisa isso, que a gente precisa vivenciar de verdade o que a gente está fazendo. Eu, como psicóloga, preciso sentir o que eu faço, pensar no que eu estou fazendo, né? Não é só me comportar aleatoriamente. O paciente precisa vivenciar a dor dele, entender o porquê daquela dor para conseguir enfrentar aquela dor. A família precisa entender o porquê da desorganização social em casa, financeira às vezes, para poder tentar solucionar. Então, quando eu vivencio de verdade o que está acontecendo, a gente consegue até ter resolução de problemas, enfrentamentos e autonomia dentro de um contexto tão desorganizador que é a hospitalização. E trazer uma pausa, a pausa necessária para que tudo isso aconteça. Porque as pessoas vivenciam de uma forma automática. Né? É muito comum perguntar, aí, como é que você está? E a pessoa, não, está tudo bem, depois que eu for para casa está tudo resolvido. E 1000 coisas estão passando pela cabeça. Né? Às vezes é um paciente que passou por um acidente de moto, por exemplo, e que vai ter afetado ali o seu desempenho no trabalho. Né? E você ter a chance de convidar essa pessoa para pensar, né, em tudo isso, já é se antecipar, fazer um processo aí, né, de acompanhamento psicológico e mostrar para essa pessoa que é importante sim ter essa pausa. Né? A pausa, na verdade, é ter essa consciência da importância de se perceber, de estar presente na própria vida, sim. Não adianta a gente viver de uma forma automática e fingindo que está tudo bem, sendo que o desarranjo ele está ali à mostra, né? E o hospital, ele sim, é possível deixar sequelas emocionais, né, para quem vivencia. É muito comum a gente conversar com pessoas e quando você pergunta, você já passou por alguma hospitalização? Seja em UTI, seja enfim, e a pessoa traz alguma experiência e às vezes é uma experiência que marcou de uma forma negativa, tão dolorosa, que às vezes traz uma repetição de comportamento ali e a gente consegue identificar e quem sabe trazer outras formas de percepção. E às vezes a sequela, o trauma emocional dentro de uma hospitalização está justamente por não ter vivenciado ela de uma maneira fidedigna, íntegra, porque atropelou, deixou passar.
E é aquele paciente que tem medo da UTI, medo de qualquer lugar que seja do hospital, por experiências passadas que não foram vivenciadas. Então um dos nossos principais papéis é trazer a pessoa para viver o que realmente está acontecendo com ela. A gente vê várias pessoas que passaram por internações pequenas, mas que têm um trauma muito grande. E isso a maioria das vezes está vinculado por não ter parado para pensar no que sentiu, em como foi, o porquê de algumas coisas. Então é necessário esse cuidado como um todo, de todas as partes, paciente, família.